Bom dia, gente. Tudo bem? Olá, pessoal. Vamos entrando. Sara, querida. Que pontuais. 6h59. É legal colocar a hora quebrada assim, né? A gente marca mais, mas a pontualidade é algo incrível em vocês. Britânica. Britânico. Bom dia. Deus abençoe, Márcio, Meire. Bom dia. A alegria vem pela manhã. Eu também creio. Bom dia, Rodrigão. Bom dia, Nathalie. Vamos lá para nossa live Vacina de Fé, falar de coisas boas para nos fortalecermos. Quinta-feira já, amanhã, sextou. Mais um minutinho para as pessoas entrarem e a gente começa. Hoje é pré-sexta-feira, já. Eu me alegrarei. Claudinha, querida. Pegam seus chimarrões, café, chá. A gente tá firme num chazinho novo aí que a Ritinha comprou, coisa bem boa, né? Chimarrão novo. Vamos começar, pessoal, certinho já. Por aqui primeiro é o chimarrão e vai longe, aí depois é o cafezinho, né? Depois é o café. O chimarrão é nosso parceiro de guerra. Que legal, gente, ter vocês aí. Bom dia. Bom dia a todos. E a gente poder compartilhar. Hoje a gente tá bem empolgados, né, Ritinha? Essa mensagem faz muita diferença para nossa vida. Sempre que a gente lembra dela. E é quase que um lema teu, assim, não, mano. Sempre foi, né? A gente vai falar sobre movimento. E a Rita, bom, ela já não para quieta. Quem conhece de perto sabe. Mas ela é uma de que se a poeira começa a baixar demais, ela chega pra mim e Cris, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se movimentar. E como a gente tem colhido frutos, resultados, nossa, maravilhosos para nossa vida. Bom, as lives, né? Tá aqui com vocês. Aqui, ó. Eu sou parceiro, vamos lá. Mas a iniciativa, muitas vezes, das nossas coisas vem da Rita. E eu admiro isso nela. E ela usa esse tema que nós vamos falar hoje como um impulsionador de resultados. Movimento. A gente precisa fazer alguma coisa. E é isso que a gente quer incentivar vocês hoje. Vai ser lindo. Deixa eu encher a bolinha dele também. Na verdade, eu lanço o jogo... E daí ele, tipo, vai lá com paciência, vê o que é melhor pra fazer. Então não é eu só. Se não fosse, com certeza o Cris, eu garanto pra vocês que Deus nos uniu, não foi por um acaso, foi por um propósito maior. E se não fosse ele fazer comigo essas lives, com certeza eu não faria. Então... Faria também. Não. Mas nossa. Vamos lá. Deixa ela achar que ela não consegue fazer nada sem a minha presença junto. Melhor assim, né? Ai, queridos, então. Qual é que é a Elaine ali, ó? Vamos lá, ó. Bom dia, meu povo lindo! Ai, que benção essa mulher. Ai, todos Pessoal, vocês, bom dia aí. Bom dia, gratidão por cada um que tá aqui. Gratidão a Deus por mais um dia maravilhoso que está pela frente. Que ainda quase nem começou, né? Que a gente pode ter o privilégio de mudar ele hoje pelas nossas atitudes, pelo nosso movimento. Será que vocês acham que a gente é meio maluquinhos, que agora às 7 horas a gente já tá, tipo assim, vamos explicar, né, Ritinha? A gente não acorda assim. Parece que vocês estão abrindo os olhos agora e ainda estão meio sonolentos. É que a gente acorda às 5h30, né? Então, hoje a gente queimou a largada. Até foi um pouquinho depois, mas aí 7 horas a gente já tá voando para poder fazer uma entrega do nosso melhor aí para vocês, né? E abrir o coração. É isso aí. Então, pessoal, hoje a gente vai falar, que nem o Cris começou a falar, sobre uma das coisas que eu mais faço, mas muitas vezes eu não fazia da maneira certa, que é o movimento. O movimento, a gente crê e a gente
presenciou disso, pode ser, é testemunho vivo que o movimento muda pensamento. Mas eu, na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito, tipo, fazedora. Só que muitas vezes o fazedor, na minha parte, era, tipo, aquela coisa que eu não conseguia ficar quieta. Porque senão eu ia parar e me dar de mim, né? Me dá de mim, mas não sei se existe o isso. nosso amigo, Me dá de conta. o Josué, ele não tá aí, mas ele ia dizer assim, quando eu me dou de conta, que ele é da fronteira, mas é mais ou menos isso. E tipo assim, eu não posso parar, porque senão eu vou pensar e eu vou entrar num tédio, eu vou entrar em depressão, eu vou ficar ansiosa porque eu parei de fazer. Só que não é esse movimento que eu tô falando, que a gente tá falando. Esse não é o saudável, né? É antes de Cristo, agora o movimento depois de Cristo é outro. Porque o antes de Cristo era uma fuga minha, né? Eu queria fazer pra não precisar parar e me encontrar, né? Com eu mesmo. E esse é o movimento errado. É o fazer e depois tu olha pra trás e pensa assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Tô cansado, mas não vê o resultado, Exatamente. né? É que nem uma metralhadora, tira pra todo lado. Mas hoje a Ritinha, ela consegue se movimentar, ela continua não parando, mas focada. Quando começa uma coisa, termina e foca nas prioridades, né? É isso aí. E é isso que a gente vai falar pra vocês. Giovânia, O quanto incrível, bom dia. O que eu acredito do movimento? Pensem comigo, olha que interessante. Tudo que Deus criou se movimenta. A terra gira. Nem a terra não para quieta, né? Se movimenta, as plantas crescem, produzem frutos. O mar, tudo, né? Tudo se movimenta, as marés, tudo se movimenta. A gente bebezinhos, a gente não tem noção de que a gente precisa engatinhar, de que a gente precisa caminhar, de que a gente vai correr, mas um bebê, nós temos o trio e a gente, é isso aí, eles eram pequenininhos, mas eles não paravam quieto. Eles estão no bercinho deles, bebê, eles começam a espernear, eles querem sair, eles começam a gatinhar. Se não vai para frente, mas que vá para trás, né? E aí depois eles querem caminhar. Então é esse instinto nosso de se movimentar que nós temos, nós não fomos feitos para ficar parados. Nós fomos feitos para se movimentar. Esse é o nosso instinto. Mas aí eu já começo com uma pergunta. Se para algum de vocês, assim, vocês têm se sentido parados, sabe? Sem se movimentar, sem conseguir fazer alguma coisa, aonde foi que tu parou? O que te fez parar? Foi falta de acreditar nos sonhos? Foi medo? Foi excesso de frustrações, de tentar várias coisas e não dar certo? Se frustrar, né? O que te fez parar? E se tu tava meio paradinha, estava, né? Queremos que vamos junto até o final aí, que a gente vai conseguir colocar um gás, um combustível nesse motor aí para começar a cavocar, a avançar. E outro dia eu conto para vocês mais específico a história, mas o movimento na nossa vida, o ano passado, depois que surgiu a pandemia, tem um sentido muito grande, porque eu sonhei muitas vezes com o movimento, né? Você lembra, Cris, do ano passado, faz o quê, um ano? Não, sei lá, 10 meses. E que eu sonhava com o movimento, eu pensava, meu Deus, mas o que tu quer me dizer, né? E eu fuçava. E depois, outro dia eu conto pra vocês todo o enredo, mas enfim, o movimento, o sonho do movimento o nosso movimento no ano passado, onde já tinha a pandemia, onde tudo estava parado, fez com que hoje a nossa vida, a gente tivesse uma qualidade de vida e uma mudança de vida absurda. Por quê? Pelo movimento. Porque o movimento automaticamente ele mudou o pensamento, mudou o foco e a gente viu uma possibilidade que estava na nossa frente. E que a gente não estava enxergando. Então o movimento é poderoso. Se mova. Pode falar. Pode falar. Primeiras delas. E o quanto a gente muitas vezes não se movimenta. Principalmente eu gosto de repetir, porque eu gosto de trazer, a gente gosta de trazer para os dias atuais, né? Por que hoje as pessoas acabam não se movimentando?
A pergunta é, mas eu vou pra onde? O que eu faço? Mas eu vou ficar em casa porque não tenho o que fazer. Eu tenho que ficar em casa, bandeira preta. Eu tenho que ficar em casa. Mas hoje a gente quer te dizer, chega disso, se movimente. E um exemplo muito... Eu não sei se a gente pode falar nisso agora. Claro. Do Nelson Mandela. Não tem ordem, né? Muitas vezes a gente... é que a gente tem um script, tá? Pra gente não se perder. Mas, por exemplo, mas eu tô preso. Eu não sei o que fazer, eu não posso me movimentar. Nelson Mandela ficou preso 27 anos. E será que ele estava preso mesmo? Prenderam as pernas dele, vamos dizer assim, mas não a mente dele. Ele continuou com os sonhos, continuou se alimentando, continuou vibrando, continuou estudando. E outro quando ele saiu da prisão, o que aconteceu? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Virou ele foi presidente da África do Sul depois de preso. Então, mesmo que prendam as nossas pernas, não prendendo a nossa alma, a nossa mente, o nosso Espírito de Deus que está dentro de nós, a gente não para. Nós temos tudo para ser imparáveis. Exatamente. E outro exemplo maravilhoso da Bíblia é José, né? Meu Deus, ele estava na prisão e na prisão ele estava em movimento. A desculpa dele não foi, não, mas eu tô na prisão, eu não tenho o que fazer. Foi ali na prisão que ele fez. Então, se hoje tu tá parado ou tá com... mas o que eu vou fazer? Tem um mundo de possibilidades. Só que, em primeiro lugar, o teu movimento tem que ser intencional a Deus. Tu tem que estar conectado com a fonte, com Deus, para que tu não faça que nem eu fazia no começo. Me movimentava para tudo que é lado só para dizer que eu tava fazendo alguma coisa e no fim não tava fazendo nada. Se movimente pro alvo, pro teu destino. Essa é a grande oportunidade de estarmos presos em casa. É o se aproximar da família, se movimentar em direção ao coração dos teus, se movimentar em direção ao coração das pessoas que tu mais ama. Os filhos, ter mais tempo com eles, olhar nos olhos deles, conversar, entender eles, entender o que eles mais... É diferente se a gente vai a fundo, né, num relacionamento e no relacionamento com Deus. É o precioso dessa fase, é isso. E isso vai te potencializar e ser usado para o resto da tua vida. Então, ninguém precisa ficar parado agora, né? Posso não estar correndo na rua, mas não estou parado. E aí a pergunta, né, que nem eu fiz antes, assim, que é a chave, assim, mas se tu te sente parado, estagnado, o que te fez parar? É a falta dos sonhos, sabe? Mas eu não tenho mais nenhum sonho. Eu nem sei o que é meu sonho mesmo. Esse mundo tá assim, eu nem sei se adianta sonhar. O que te fez parar? Ou o medo, como a Ritinha falou? Ou uma das coisas que tá... principalmente na geração mais jovem, assim, tá impregnada, é a preguiça. Será que é a preguiça que te fez parar e tu tá dando outros sinônimos pra preguiça mais bonito? Não, eu não vou... tô mais seguro aqui, né? Ou, eu não vou arriscar. Pra te ficar parado e com preguiça. Inclusive na Bíblia diz, né? Porque dormes... Eu nem ia abrir, mas é que eu me esqueci como é que é. Ao vivo é mais divertido, né? Eu nem ia abrir, mas é que eu me esqueci. Assim, olha o que Deus fala. Que forte isso, quanto à preguiça. Pra quem diz assim, não, mas pra que eu vou acordar de manhã cedo? Porque eu tenho o dia inteiro pra fazer. Só que se tu não te organiza, se tu não foca no que tu quer fazer, tu não vai fazer nada. Tu vai chegar, vou acordar mais tarde porque depois eu faço. Depois eu faço e não faz nada. E o que? A preguiça te consome. E olha o que Deus fala sobre a preguiça. Só antes de tu falar, Ritinha, movimento tem a ver com
eu estar disposto para me movimentar, minha atitude para me movimentar num dia não é arrastado, sabe? É cabeça erguida, olhos abertos, o sorriso sempre que possível aparecendo. Então, a atitude quando a gente acorda, ela influencia muito no nosso dia. Com certeza. Lê, Ritinha. E Deus fala aqui na Bíblia sobre o preguiçoso. E ele é muito direto. Ele fala assim: até quando vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do teu sono? E aí? Vocês acham que a preguiça é algo legal? Ah, não, mas hoje eu tô com preguiça, eu não vou fazer. Ah, mas hoje de manhã eu não vou acordar. Tô com um pouquinho de... dormi tarde. Ontem a gente dormiu tarde. A nossa desculpa podia ser assim: ah, não, pessoal, hoje a gente não vai ter live porque a gente dormiu tarde, eu tô com preguiça. Daí a gente acordou tarde, hoje a gente acordou às 6. 5h45. Mas assim, cuidado com a preguiça. Cuidado com o caminho mais fácil. Ai, Ana, pra que eu vou escutar? Vou escutar vídeos diferentes, eu vou ter que crescer. Se tá bom assim. Ah, se com esse atalho eu chego lá também. Não preciso me esforçar. Por que eu vou trazer pra minha responsabilidade que eu preciso mudar? Bom dia, Dani! Bom Seja dia. muito bem-vinda! Por que eu vou me esforçar, trazer pra minha responsabilidade, como a Rita falou, vou aprender coisas novas, vou deixar de ser aquele velho Cris que eu era pra ser algo novo? É mais fácil ficar esperando o mundo ao meu redor mudar, as outras pessoas mudarem, mas a mudança vai começar em ti. Então a preguiça, show preguiça. Mais alguma coisa da preguiça, Ritinha? Sim, muitas. Ixi. Porém, o movimento e essa mudança, ela requer disciplina. Eu, na minha época de faculdade, eu ouvia falar muito sobre motivação, né? Ah, porque tu tem que estar motivado, porque tu tem que estar motivado. Só que a motivação é uma pólvora. Ela começa e acaba. O que tem que acontecer? Tu tem que estar determinado. Porque a motivação... Porque é muito fácil dizer assim: ah, não, hoje eu não acordei motivado, então eu não vou fazer a live. Não, independente do que eu acordei, do jeito que eu tô. Se aquilo eu fui chamado pra fazer, eu vou fazer. Eu assumi um compromisso, nós assumimos o compromisso com vocês. Então, independente de estarmos motivados ou não, graças a Deus a gente tá, mas independente a gente estaria e faria. Porque é um compromisso e porque se precisa ser feito, farei. Exatamente. Né? Então, se tu depender da motivação pra fazer as coisas, tá ralado. Porque um dia tu vai ter e outro dia tu não vai ter. E o que é a disciplina? É distinguir, é saber separar o que é o bom do que é certo. Ah, hoje não ia ser muito bom eu fazer a live. Eu tô jogando isso, mas... Vou colocar outro exemplo, porque é muito bom fazer a live, né? Hoje não ia ser muito bom ir pra academia. Mas o que é o certo? Ir pra academia. O que é certo? O que é necessário? O que é preciso ir para a academia? Então, fazer o que é preciso, não o que tu acha que tu tem vontade de fazer, né? E a diferença... Deixa eu dar uma dica, Pode falar? E, por exemplo, no exemplo da academia, deixa eu dar uma dica para vocês. Não pensa assim, ó, eu tenho que ir na academia. Pensa no benefício que vai te gerar a academia. Pensa em ti já saindo da academia. Nossa, mas quando eu sair eu sei que eu vou estar muito melhor, o sentimento de missão cumprida. Eu até brinco sobre a academia, que nem é o tá pago, é tá recebido, porque a gente fica melhor, a gente se sente melhor, alimentação, né? Enfim, né? Então, Uma infinidade de coisas. Aquilo que tu precisa fazer, que precisa ser feito hoje, não deixa para amanhã, porque é necessário, e pensa no benefício disso. Pode ser que tu tenha algumas coisas que enfrentar hoje, conversas com alguma pessoa, alguma decisão que tu tenha que tomar hoje, ou que tu tinha deixado para tomar na semana. Então tu tem até amanhã, sexta-feira. Toma hoje já. Adianta isso, pensa no benefício, para de ficar pensando em amanhã o que vai acontecer. Se tem que fazer, faz logo. Isso faz toda a diferença, né? E aí tá Na verdade, o ser humano, ele é muito voltado para a questão da procrastinação. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas procrastinar é parar no meio do caminho, né? Eu começar empolgado, motivado e depois parar. Nunca finalizar. E tem uma frase, né, de um autor de um livro que a gente gosta de ler e assistir os vídeos, que diz assim, ó: quem
para no meio do caminho, nunca chega a lugar nenhum. E esse é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque a maioria das pessoas começar é fácil. O que é o desafiador? É o permanecer e o continuar, né? É isso aí que a gente tem que estar determinado realmente, que a motivação não tem vez, porque a motivação tu vai parar no meio do caminho. Porque tu vai acordar um dia que tu não tá com vontade, tu vai acordar um dia que tu não tá legal, mas mesmo assim tu tem que fazer o que tu te propôs a fazer. E qual vocês acham que é a diferença da disciplina, da pessoa disciplinada para a pessoa preguiçosa? Alguém sabe aí? Nos ajudem aí, gente. Vamos lá. Michelzinho? Michel já tá no meio. A diferença, pessoal, a única diferença da pessoa disciplinada para a pessoa preguiçosa é como ela usa o dia dela, como ela usa o tempo dela. Normalmente uma pessoa disciplinada, uma pessoa preguiçosa nunca tem tempo pra nada. Tá sempre cheia de coisa. Eu sei porque eu me encaixava muito em relação a isso. Como já fui, né? Nunca tem tempo pra nada. Só que tu olha no final do dia e tu pensa assim, meu Deus, eu não fiz nada. Olha, zero resultado. Diferente da pessoa disciplinada. Ela sempre acha tempo. Ah, não, eu vou conseguir fazer. Pode me dar aqui, vamos lá. Se é pra um resultado legal, vamos fazer. Ela sempre acha tempo. E olha pro final do dia, olha pra tudo que fez e vê os resultados. É a grande diferença, além de ter o tempo, aí nos resultados tu vai ver a realidade de quem é disciplinado e de quem é preguiçoso, de quem é procrastinador, né? E a questão maior da disciplina, da determinação é perseverar, né? Perseverar eu diria que é um fruto do espírito. Porque sem perseverança tu não vai conseguir. Porque realmente muitos dias vão ser desafiadores. Tu vai ouvir muitos nãos até ouvir o sim que tu precisa. Só que para isso... em um projeto, em uma ideia, em algo que tu quer fazer, perseverar numa vida com Deus, para conhecer Deus, para ser amigo de Deus, que é o que as pessoas às vezes nos pedem. Como que eu me aproximo de Deus? Perseverando todo dia, é conversa, é intimidade, é ler a Bíblia, é complicada, lê, que não é nada de complicado, as pessoas gostam de dizer isso, que tu vai começar a entender. Em tudo que tu quer ser bom, persevera. Em todos os pilares da tua vida, se tu não perseverar, tu não vai ter resultado, porque o resultado não é imediato. O nosso mundo, a tecnologia tá imediata, né? E automaticamente as pessoas acham que, não, amanhã... Nissim Miojo. É a geração Nissim Miojo. Mas não é assim que funciona. A geração Nissim Miojo é uma geração frustrada. E que procrastina e que não faz nada. Por quê? Porque eles não querem passar pelo vale. Eles não querem errar, voltar atrás e continuar, sabe? Fazer diferente. Pensar. Então, cuidado com a perseverança. Tenham perseverança na vida de vocês. Naquilo que vale a pena, nos teus sonhos, na tua família, no teu casamento, na educação dos teus filhos. Nossa, quantos pais deixam de perseverar na educação dos filhos? Aí eu digo, um pai que diz que ama. Todos os pais dizem que amam, né? Mas e aí não se dedica para educar um filho? Não persevera para educar, para mudar um comportamento de um filho? Se ele não ganha de um filho na educação, ele vai empatar com quem? Né? Perseverar na intimidade com Deus, perseverar nos teus sonhos, nos teus propósitos. Aonde será que tu parou de se movimentar? Será que foi na preguiça? Será que foi na falta de perseverar? Tem uma frase num livro que eu não sei qual livro que é, mas que eu achei genial, assim, que eu vou ler pra vocês. Ronald, bom dia, querido. Bom dia. Olha só que incrível. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho capacidade, mas será? Eu não sei fazer, ou Deus tá me pedindo alguma coisa, ou um profeta, alguém me disse que Deus tá me quer me levantar para tal coisa, mas como é que eu vou fazer aquilo? Eu não sei. E olha essa frase que incrível. Deus não está te pedindo nada que você não possa dar, mas Ele tá pedindo tudo o que tu pode dar. Olha que maravilhoso. Ele não quer te pedir, ele não tá te pedindo, mas como é que eu vou fazer isso porque eu não sei, eu não posso. Não, mas ele tá te pedindo tudo que tu pode dar. Não é pra te fazer o impossível é com ele.
É com ele, mas o possível é com a gente. E isso é tudo para o nosso propósito, né? Porque o que a gente está falando aqui, né? Se movimenta, mas se movimenta para onde? Para onde é que eu vou? Pessoal, na hora que a gente está conectado com Deus, na hora que Deus fala com a gente, que a gente entende quem a gente é, né? Que a gente entende os nossos dons, as nossas habilidades, e a gente entende o nosso chamado, o nosso propósito, é pra lá que a gente tem que ir. E muitas vezes a gente... não, mas eu não sei direito qual que é o meu propósito. Se movimenta. Faz alguma coisa para achar ele. Se movimenta para descobrir ele, porque até quando... Se tu não identificou ainda, até quando tu pode ficar sem entender o teu propósito? Isso não é viver, isso é sobreviver, é ganhar tempo e achar que vai estar escrito na nuvem de avião, que nem o Ronald um dia botou uma foto linda de Jesus, né, lá em Orlando, né? O teu propósito não vai estar escrito assim. O teu propósito, outro dia a gente vai falar sobre isso, né? Sobre propósito, mas tem que descobrir o teu propósito, o teu alvo, e todas as coisas sempre vão ser filtradas por isso. O que tu tem que fazer, o que tu tem que dizer que não, que é uma boa oportunidade, mas não tem nada a ver com o teu propósito, então tu tem que dizer não, muito obrigado, não quero, não posso, não preciso, e continuar focado no teu propósito. Então, e aí tu filtra pelos princípios, e aí tu é uma flecha indo pro alvo. Só que pra se movimentar, sim, eu também achei extraordinário vendo de longe, imagina de perto. É de arrepiar. Deve ter sido que bom, sobrenatural. Né, Ronald, se nosso propósito fosse assim, né? Descoberto, escrito numa nuvem, a gente olhando bem mais pro fácil, céu, né? Como já pedi isso. Mas sabe? O que a gente tem que fazer? Estar em movimento, estar fazendo. E a gente tem que se tornar a pessoa que... É aquilo que a gente quer viver. Entendi. Não, eu perdi o foco porque tu falou do Ronald. A gente tem que se tornar a pessoa, né? O que a gente imagina ser, que a gente quer ser, pra conseguir com que Deus mova o sobrenatural dele. A gente precisa andar nesse caminho. Não adianta a gente dizer assim, mas quando Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando Deus abrir o mar pra mim, eu vou passar. A gente precisa ser antes de estar onde a gente quer estar, né? Antes de fazer aquilo que a gente quer fazer, primeiro a gente precisa ser. Por isso a Rita falou algo precioso demais da experiência dela, que ela fazia um monte de coisa, mas ela não tinha a convicção de quem ela era. A base lá dentro, o ser, sabe? Na verdade, o meu ser estava no fazer, né? Eu fazia pra ser. Só que na hora que eu entendi quem eu era, em Deus, né? Eu comecei a fazer para ter, né? Para ter descobrir o chamado, para descobrir os meus dons, para descobrir o meu propósito, né? É isso aí. Experiências que temos com Deus, que nem o Ronald colocou, é individual, gente. A tua conexão com Deus não vai ser baseada na experiência que a tua mãe teve com Deus, que o teu pai teve com Deus, que pode ter sido ótimo, pode ter sido frustrante. Tu pode ter visto uma pessoa totalmente religiosa, aí uma mãe, um pai, uma tia, e até ter te tirado a vontade de conhecer Deus, porque tu acha que Deus é aquilo que aquela pessoa viveu. Não, Deus é experiência, mas é experiência individual. Tua com Deus. Ninguém pode colocar a fé dentro de ti, vai ser tu que vai alimentar essa fé com Deus. Né? Outra coisa, Ritinha... Sobre a mediocridade a gente tem que falar. Outra coisa que pode ter te feito parar de se movimentar é o medo. Né? O medo, aprender a lidar com o medo. O medo faz parte, mas a gente não pode ter um medo que nos paralisa, um medo que nos trava. Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo. A gente fala, sabe, gente, pra gente tá fazendo uma live, a gente teve que superar o medo de falar. Só Deus sabe. Mas então, assim, a gente já teve que administrar o medo para poder estar aqui abrindo o coração com vocês em primeiro lugar. Como a gente sempre diz, quem mais aprende somos nós. E poder estar falando algo que a gente quer ver vocês cada vez melhor. Então, a gente teve o medo, mas a gente teve que aprender a lidar com o medo. E o medo não pode te paralisar. Tu pode ter medo, mas avança.
E aí que o movimento muda o pensamento. Porque se tu tem medo de uma coisa, mas se tu se movimentar em direção a ela, às vezes a gente vê uns vídeos, né? Aparece um leão brabo e um cachorro. Mas aí o que o cachorro faz? Ele fica brabo e ele se posiciona como assim, bom, eu sei que eu vou morrer, mas nós vamos brigar. E aí o que acontece? Daqui a pouco o leão vai embora. Então ele muda o pensamento quando a gente se posiciona diante dos desafios. Tu te posicionar diante dos desafios da tua vida e tu der um passo em direção a eles, aquele desafio vai começar a ficar menor. Na verdade, enfrentar ele, né? Enfrentar. E cada passo que tu der, ele vai ficando menor até que tu vai ter a vitória na tua mão. É certo. Se tu precisa fazer alguma coisa e tu tem medo, avança em direção àquilo. Principalmente essa questão do medo, que entra também a questão da crítica, do julgamento, né? Muitas vezes, digo por nós, para nós era um desafio muito grande, a gente tem que confessar para vocês, para mostrar a cara na internet, fazer vídeos e tudo mais. Mas... De manhã, meio inchado, os cabelos arrepiados. Mas o quanto tu tem que olhar para a solução, para o foco, para o propósito. Mas por que eu vou fazer isso? Eu vou lá pra nada, só pra mostrar a minha cara? Não. Na hora que tu tem um porquê bem definido, que é o nosso propósito, o como, a gente se vira. A gente enfrenta, a gente foca na solução e não no problema, e a gente vai, a gente se movimenta em direção ao porquê, né? Então, descubra o teu porquê, o teu propósito. Ele tá no lugar mais fácil de tu encontrar, que é dentro de ti. E na tua conexão com Deus. Tu não precisa ir lá para Dubai, achar ele enterrado numa ilha. Tá dentro de ti. E ele vai fazer muito sentido e tu vai ver como ele vai ser óbvio. Mas te dedica para descobrir. E depois, movimento. E uma das coisas também que eu que é a questão do mediano. Mediocridade. Mas assim, tá bom. Pra que eu vou fazer coisa? O que tu quer inventar? E esse aqui, ó, nisso aí, tu é a top das galáxias. E eu confesso que eu era minha Rastanderson. Nossa, essa live tá gravada. Essa parte eu vou até fazer um recorte, vou escutar de vez em quando. Mas é verdade. Tipo, ele não se acomodava em relação a, tipo, aí mais, sabe? Aí mais. Eu de fazer. E ele de... daí eu disse, Cris, mas assim, tá bom. Mas o que tu quer de novo, sabe? Mas... tu nunca tá satisfeito. Parecia que eu chamava ele de eterno insatisfeito. Mas não é isso. Eu entendi que isso... Ele tem pavor da mediocridade. Que muitas vezes eu estabilizava ali. Fazia, mas eu tava naquela mediana. Fazia um monte de coisa, mas não extraía o melhor daquilo. Por exemplo, na intimidade com Deus, daqui a pouco tu pode fazer um monte de coisa. Tu lê, tal, mas tu não extrai a essência daquilo, sabe? Não vai até o fundo em algo que vai realmente te conectar com Deus. E aí é a mediocridade do resultado. Por isso que muitas vezes a mediocridade, ela vem com a frase, mas pra quê? Tá bom assim? Mas eu não preciso. Eu tô conectada com Deus, eu tô sentindo Deus. Mas eu tô tal coisa. Mas a gente tá bem no nosso relacionamento, né, Cris? Que a gente... pra quem tá a primeira vez aí, enfim, no nosso Instagram, a gente fala muito, nosso foco realmente é relacionamento, é família, é restauração de casamentos. E muito, eu sei que eu sou improvável pra tá falando isso, porque realmente eu vivia na mediocridade em relação a isso. Eu dizia assim, não, mas assim tá bom, o que tu quer se movimentar, o que tu quer fazer mais? A gente não briga, tá bom. Não, mas então nós vamos brigar pra fazer essa coisa ficar muito melhor. Pra se movimentar, pra crescer, pra evoluir, né? E a mediocridade a gente tem que tomar muito cuidado com esse sedentarismo espiritual. A mediocridade é algo que te deixa na zona de conforto, né? Numa segurança. Aí tem algo que eu acho incrível, assim, porque os teus sonhos... Tu precisa te mover, digamos que tem um círculo e ele é a zona de conforto. É aquele lugar, é a poltrona do papai da sala, sabe? Quentinha, que tem o controle remoto da TV do lado. Ali tu tá no paraíso.
essa é a zona de conforto. Mas os sonhos, os nossos sonhos, os teus sonhos, aquilo que tu precisa conquistar, tá quando tu ultrapassa Sai dali, essa né? linha da zona de conforto, aonde tu vai te desafiar, aonde tu vai dar uns passos em direção àquilo que tu tem medo, mas tu vai avançar, onde tu vai fazer algo novo. E aí eu vi uma tradução para a zona de conforto que eu achei incrível. Olha só, a zona de conforto, ela é um cárcere, ela é como se fosse Tu ia falar outra uma coisa. prisão. Depois tu fala outra coisa que tu pensou, então. A zona de conforto, ela é uma prisão, ela é uma cadeia com grades. Só que a gente chama essa prisão com outros nomes. A gente chama, por exemplo, de segurança, a gente chama de conforto, a gente chama de garantia. Ah, mas aqui eu estou garantido. Ou até a gente chama a zona de conforto de responsabilidade. Ai, mas eu vou ser irresponsável se eu fizer aquilo. Aqui eu tô sendo responsável. Óbvio, precisamos ser responsáveis, mas se a gente não ousar e de vez em quando a gente não arriscar, a gente não vai fazer nada nessa vida. Então, aonde tu tá precisando arriscar um pouco mais? Pode ser no teu casamento, sabe? Que tá numa zona de conforto. Vocês não brigam, mas também não vivem aquilo que tu sonhou. Tu se acomodou achando que é meia boca, tá bom? E aí tu vai te arriscar mexer em umas coisas que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas, que precisam ser perdoadas, que precisam... Vamos lá, vou dizer pra Ritinha, nossas namoradas estão muito sem graça. É mexer com a leoa, é se arriscar, né? Mas e aí, se ela se abre, se a gente conversa, e se a gente mexe naquilo ali, não é bom, mas eu saio da minha zona de conforto, e a gente pensa, como nós vamos ter umas ideias diferentes? E aí, depois eu vou viver um resultado diferente. Então, qual área da tua vida não tá legal hoje? Espiritual? Tu não sente Deus dentro de ti te preenchendo? Arrisca mais. De repente, aquilo que tu ouviu precisa ser questionado um pouco mais. De repente, o lugar que tu buscou Deus, será que é a única opção que tem? Qual que é a verdade? Te arrisca um pouco mais, sabe? No teu casamento, te arrisca um pouco mais com a pessoa que tu tem do lado. Não é se arriscar, trocar de casamento. Isso aí, daí é a irresponsabilidade, mas mantém o mesmo e te arrisca buscar algo melhor, né? E muitas vezes também a zona de conforto vem com uma frasezinha. Ah, mas será que é a hora certa? Ah, mas é o tempo de Deus, eu tenho que ficar esperando o tempo de Deus. Sim, Deus vai te rachar no meio, vai cair um raio na tua cabeça, porque tu tá parado lá esperando, só orando pra Deus te mostrar ou fazer aquilo que tu tem que fazer, se movimentar, agir para que Deus consiga realizar, né? Aonde tu tá parado só esperando em Deus. E depois a gente vai ler um versículo poderoso que Deus me mostrou, deu uma clareza, graças a Deus, em relação a isso, sabe? O quando fazer ou o que fazer. Tu já vai ler esse versículo maravilhoso, né, Regia? Mas só para complementar, antes, para te dar o contexto, ou aquela dúvida, tá, mas eu não sei o que fazer, né? Eu tenho seguidamente essa dúvida. E aí muitas vezes, é verdade. Ah, então eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Aí se tu não sabe o que fazer, se tu tá numa indecisão, eu acho incrível isso. Nem sempre a gente vai ter clareza do que precisa ser feito, mas que não nos falte coragem para fazer e nem humildade se a gente pra errar. Para reconhecer o erro, Para reconhecer. Né? Voltar atrás. Se a nossa intenção for em fazer algo bom e a gente passa nos filtros, qual é o meu propósito? Princípios, quais valores. Os meus princípios? Tá de acordo com isso? E se a gente calcula os riscos disso, tá, mas eu vou fazer, quais são as consequências? Ah, e a gente fez isso e tá de acordo, vamos fazer, sabe? Se não era aquilo ali no momento ou não era bem assim, bom, a gente vai descobrir uma forma de não fazer alguma coisa, mas é melhor fazer. Então isso eu tô trazendo muito para mim, porque eu era muito de pensar, de planejar, enquanto eu não tinha certeza, eu não fazia, né? Então, na dúvida, na falta de clareza, faça. Usa os filtros e age. E quando a gente age em direção ao nosso propósito, ao que Deus tem para nós,
com certeza ele vem com provisão, ele vem com coisas que a gente não imagina. Ele cria as oportunidades para que realmente a gente vá avançando, porque ele vê o nosso interesse, ele vê que a gente tá no foco, né? E tem um versículo maravilhoso em Hebreus 12, que fala assim, ó, 12:1. Livremo-nos para isso, né? Pra gente conseguir se movimentar em direção a Deus, em direção ao nosso foco, ao nosso propósito. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, o que a gente tem que fazer? Perseverar, persistir, ser determinado e correr pro alvo. Não correr para tudo que é lado, mas correr a corrida que Deus nos chamou para correr. E para correr mais rápido, o que a gente precisa fazer? Se livrar daquilo que nos atrapalha, das coisas que... sabe? Vai esvaziando a mochila que tá nas suas costas. Dos medos, da falta das de críticas. perdão, falta de se perdoar. Não sei o que tu fez de errado e também não me interessa. Só sei que se tu não te perdoou ainda, larga isso. Creia que Deus é todo poderoso e cheio de amor para te perdoar. Daqui a pouco tu não tinha consciência, eu sei lá. Nunca é tarde para tirar essa falta de perdão de ti mesmo, dessa mochila que tá nas tuas costas, e alivia esse peso. Isso te atrapalha. Então larga isso, vamos correr rápido pro nosso propósito, se libertando de coisas velhas. Não esperando as coisas acontecerem, mas criando as oportunidades. Se tu não tem a oportunidade ali, cria ela, fuça, pede pra Deus. Fuça é ótimo. É o meu jeito de falar. Vocês vão se acostumar. Mas é tipo que Deus afaste de nós qualquer coisa que nos torna preguiçoso, vagaroso, sabe? Travado, freio de mão puxado. Anda com um carro com um freio de mão puxado, vai estragar, não vai andar, vai sair uma fumaceira, vai feder e não vai fazer nada. Então vamos soltar aquilo que precisa ser soltado, né? E para aqueles que dizem assim, não, mas eu tenho que esperar no Senhor. Mas eu tô esperando no Senhor. Quantos anos faz que tu tá esperando no Senhor? E o que tu tem feito enquanto tu está esperando no Senhor? E uma coisa eu vou ler pra vocês, e que pra mim foi uma revelação da parte de Deus, e foi essa semana ainda, né? Semana passada. Eu amo a tua empolgação, Ritinha. Nossa, pra mim, aquilo ali matou a pau. É o versículo do ano até então. O meu versículo do ano é esse. E eu peguei pra mim, que é em Isaías 40:31. Eu já tinha lido 1 milhão de vezes e tinha entendido de uma forma totalmente diferente. Mas Deus me mostrou em relação ao movimento, em relação a tudo que a gente tem feito, o que realmente é. E que fala assim, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E aí, como será que é esperar no Senhor? Vocês acham que esperar no Senhor, diante esse versículo, diante o que Deus fala aqui para nós fazermos, é ficar parado? É na poltrona do papai que eu falei, é na zona de conforto. Esperando que a gente vai cair, que nem eu falei antes, um raio na cabeça e mude tudo? Ou é a gente correr e não se cansar, em estar alinhado com os propósitos dele, se movimentar e esperar nele, esperar com expectativa, mas fazer a nossa parte, fazer o que tem que ser feito. Sim, sempre com princípios e valores, que nem o Cris falou, não é fazer ela louca de qualquer jeito, é saber o que tá fazendo, ou se tu não sabe, tentar, sem infringir princípios e valores, mas agir e não ficar parado esperando o trem passar. Não, aí parece um contraste, né? Ali na palavra diz pra mim esperar, mas diz pra mim não esperar parado. Então eu espero, eu tenho fé que Deus está movendo sobrenatural. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não enxerga até que algo aconteça. Mas enquanto eu espero, enquanto eu confio que Deus está movendo sobrenatural sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, eu tenho certeza que algo diferente está se movendo. Mas enquanto a gente... Sabe, eu creio que está se movendo, mas enquanto eu não vejo, enquanto eu espero aquilo ali, que aconteça alguma coisa, que Deus faça, eu vou fazer a minha parte, eu vou correr, eu vou voar. Olha que maravilhoso isso, né? É incrível mesmo. É Isaías 40:31 mesmo, Narinha. É isso aí. Enquanto tu espera em Deus, faz a tua oração,
conecta com Deus, foca, tenha fé, mas enquanto tu tem fé que Deus está movendo, faz a tua parte também. Aí olha os milagres da Bíblia, né? Os milagres que aconteceram quando se dá passos de fé. O mar abriu, né? O povo saindo da escravidão, mas abriu quando? Quando eles colocaram o pé no mar. Colocou o pé no mar, aí ele se abriu. Eles não estavam sentados numa cadeira esperando, quando o mar se abrir, eu vou lá e vou passar. Ficar aqui na praia, né? Na esteirinha. E o que é isso? É o crer para ver e não o ver para crer. Ver para crer é fé furada. É o agir pela fé e esperar em Deus o milagre. É olhar o leão na tua frente. Esse problema que tu vai lembrar agora, que é desafiador e que tu precisa enfrentar. É o teu leão. E aí ele tá na tua frente. Mas tu não vai ficar parado esperando ele sair. Dá uns passos em direção a ele e ele vai fugir. Amém. Esse teu problema, esse teu desafio vai ser superado. Né? Outro, o gigante caiu quando Davi matou ele. Mas quando que ele caiu? Quando a pedrinha da funda do estilingue dele bateu bem na testa dele. Né? Então ele teve que atirar, ele teve que ousar e fazer algo impossível. Aonde vocês acham que Davi esperou em Deus? Ele não ficou, não. Se esse gigante tropeçar em alguma coisa e cair, eu vou lá e degolo ele. Ele esperou em Deus sabendo que Deus ia ser por ele. Que Deus estava com ele. Né? Eu falei que Davi fez o impossível. Ele fez, mas quem fez o impossível foi Deus. Ele fez o possível. Vou atirar minha pedrinha e seja o que Deus quiser. Né? É assim, que seja feita a vontade de Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte. É isso aí. E o quanto muitas pessoas às vezes esperam por permissão. Não, mas eu vou pedir para Deus e eu vou esperar para ver se é a hora. Ou eu vou esperar. Isso aí é preguiça. Tá? Vou dizer pra vocês, isso aí é preguiçoso, porque daí só fica esperando em Deus, orando. O que é oração? O que vocês acham que é oração? A gente já falou. É orar mais ação. A palavra... É a palavra perfeita, né? É se conectar com Deus e agir. Mas muitas pessoas só se conectam com Deus. E esquecem de agir. E daí dizem, estou esperando no Senhor. Nossa, que fé que tu tem. E aí complementa com aquela coisa que a gente leu antes, né, meu amor? Que se eu tenho fé de verdade, aí que a minha responsabilidade aumenta de ter que fazer algo. Porque se eu verdadeiramente creio que Deus é todo poderoso e que Ele tá na minha frente, que Ele tá na tua frente, aí sim tu vai fazer algo, aí sim tu vai marchar e não só ficar esperando. Porque quem fica esperando vai dizer que não é bem duvidoso, se ele acredita mesmo. Ou daqui a pouco ele nem acredita, então ele nem faz nada. Né? Esperando a hora certa. Solteira, vamos dizer assim, que quer casar. Se ela tem fé mesmo, que ela vai achar o príncipe dela encantado, o que ela faz? Eu brinco até, às vezes, já faz uma lista dos convidados pro teu casamento, se cuida, sonha com teu vestido, te movimenta. Ou não, o dia que chegar eu dou um trato, eu vou isso, vou aquilo. Então, será que tu acredita mesmo? Então, é bem duvidoso. Quem fica parado e diz que tem fé, tem as suas dúvidas. E eu acredito em quem tem fé e quem se move. E se errar, assim, humildemente volte atrás e faça. Leve contigo mesmo, sabe? A gente tem um Deus misericordioso que todos os dias de manhã, graças a Deus, esse amor que hoje de manhã renovou as misericórdias dele sobre a minha vida e sobre a tua. Amém. Então as coisas velhas já passaram, vamos para coisas novas. E de tudo que a gente falou, o que vocês acham? Vocês acham que realmente movimento muda pensamento? O movimento faz diferença na vida das pessoas, da minha vida e da tua vida? Quando tu te movimentar em direção ao leão do teu problema hoje, a tua prioridade, aquilo que te incomoda e que tu sabe que tu tem que resolver. Quando tu te movimenta em relação a esse leão, tu dá um passo com medo. Aí tu dá mais um passo. E aí tu vê que o leão não veio e não te comeu. Aí tu dá mais um passo e tu começa a pensar já. Mas pode ser que eu ganhe desse leão.
pode ser que ele vai, pode ser que eu vou colocar ele pra correr. Só um pouquinho, e aí só um tu dá pouquinho. mais um passo. Deixa Peraí. eu matar o leão Não, logo. espera. E tu percebeu que ele tá dando passo. O que é tá dando passo? Se movimentando. E no movimento, o que acontece? Eu vou ter que falar porque me veio um insight. No movimento, o que acontece? Acontece que começa a mudar o pensamento. É isso aí. E é isso que a gente tem falado. Antes de movimentar, eu ia morrer pro leão. Mas eu comecei a dar um passo, eu comecei a pensar. Mas daqui a pouco eu consigo derrotar esse bicho mesmo. Daqui a pouco eu... Então começa a dar passo e tu vai começar a pensar. Aquilo que era impossível pra ti, tu vai começar a pensar. Mas de repente eu vou conseguir fazer isso. De repente eu vou conseguir contornar esse obstáculo. De repente eu vou conseguir resolver esse relacionamento com o pai, com a mãe. Eu vou conseguir restaurar a minha família. Começa a dar passos em direção àquilo que é prioridade na tua vida. E aquilo que tu nem acreditava tanto assim. Tu vai começar a dar passos e a tua fé vai ser aumentada. E Deus vai ver, nossa, começou a se mexer, agora eu também tenho que movimentar aqui. E aí no espiritual, onde tu espera, abre também os céus, vai acontecer. Né? E ó, amém. Hoje não vai ser um dia comum nas nossas vidas. Hoje é o dia pra gente recomeçar. E sim, esperar no Senhor, mas agir de acordo com o nosso propósito, naquilo que Deus tem nos chamado. É hoje. Hoje é o nosso dia, é o meu dia e é o teu dia. Né? Pra gente realmente recomeçar a sonhar, tá em movimento, fazer as coisas pra ver os resultados. Né? E fazer as coisas da maneira certa. Então, na área que tu tem os grandes desafios, tu vai sim ter sucesso. Aí eu te pergunto, qual o contrário do sucesso? Nesse teu desafio, nesse teu problema, qual o contrário do sucesso? Qual o contrário do sucesso? Quem falou aqui que é fracasso? Fracasso. O contrário de sucesso é fracasso. Tá no Never. dicionário. Não. O contrário do sucesso é desistir. Derrota. E com isso a gente vai encerrando. Elaine, eu também falei isso por muito tempo. Mas não é. E é o comum das pessoas falarem, o contrário do sucesso é o fracasso. Mas não é. O contrário do sucesso é desistir. Então, daquilo que tu quer ter sucesso na tua vida. O sucesso é o que? Tu quer ter uma fé inabalável, que vai ser imprescindível para os dias de hoje e para o futuro. Crer, independente do que acontece no mundo, eu tô firme, forte e eu creio. E se eu fracassar, eu volto atrás, peço perdão, humildemente e começo de novo. Eu não desisto. Então, se tu quer ter essa fé, é não desistir. Tu quer um casamento maravilhoso, extraordinário, não desista. Independente se tu for conversar uma vez e der um estresse, tu te fracassar em um momento, mas tu não pode desistir. Não desiste de educar os teus filhos, de preparar eles para ser fortes e corajosos e fazer a diferença nesse mundo. Não desiste dos teus sonhos. Enquanto tu não desistir, tu tá avançando. E se não deu certo, vai. Marcha, se movimenta. Até a sogrinha entrou agora, né? A gente já se estendeu, né, meu amor? 7h50, vamos encerrar. A gente queria tirar uma fotinho com vocês, a foto do dia, e depois a gente vai pra oração pra começar o dia em movimento, né? Eita! Vamos tirar uma fotinho? Essa luzinha. Congela, Ritinha. Aí. Ai, vamos orar então, pessoal. Vamos lá. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, de falar de Ti, Pai, das Tuas boas novas, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que é perfeita, que é luz e sal na terra, Pai. E que nós sejamos, Deus, luz e sal nessa terra, nesse dia, Pai. Que tudo que a gente falou, que tudo que a gente conversou hoje nesse momento de devocional, que Tu possa estar nos mostrando o que a gente tem que fazer, aumentando a nossa fé, Deus, que a gente venha realmente
produzir frutos daquilo que a gente tem aprendido, Pai, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, Deus, que a gente venha frutificar. Te entregamos esse dia nas tuas mãos, Deus, que a gente possa estar colocando essa palavra que hoje a gente falou sobre movimento, sobre fé, sobre crer que tu vai fazer o teu sobrenatural enquanto a gente faz o nosso aqui natural. Que a gente possa estar colocando no peito mesmo, cravando uma espada de certeza que ser muda pensamento, Amém. Que enquanto a gente age em direção a Ti, Deus, Tu faz as coisas acontecerem por nós, que Tu faz as oportunidades ser criadas, Pai, e que tira todo o medo, tira toda a incerteza, tira toda a preguiça, tira toda a crítica, todo o julgamento, toda a falta de atitude, Deus. A gente te pede que tu possa estar eliminando na nossa vida nesse dia e que a gente venha ter atitude e esteja em movimento em direção ao alvo, que é tu, Deus. E em todas as outras áreas da nossa vida também, que a gente possa olhar para elas com consciência e saber que em todas as áreas tu quer o nosso melhor, mas para isso a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Deus, a gente te entrega a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que tu possa fazer e moldar da melhor maneira possível, Deus. A gente te entrega tudo que é nosso, porque tudo que é nosso é teu. E te entregamos também a vida de cada um que está nessa live, faz o teu querer, aumenta a expectativa, aumenta os sonhos, mostra, Deus, dá visão e que inquiete para que realmente essas pessoas venham viver cada um o seu chamado, o seu propósito de vida, Deus, que é te honrar, te agradar, te servir, ver pessoas maravilhosas sendo transformadas pela tua palavra, pelo teu amor, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos esse dia, as nossas vidas nas tuas mãos e vai na frente, Pai, de todos os nossos afazeres nesse dia, Pai, e todo o nosso movimento seja agradável a Ti, Deus. Em nome de Jesus, eu te entrego esse dia, Deus. Te agradeço pela vida de cada um, Pai, e te agradeço pela nossa vida mesmo e por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, que amém, mas última hora, né? Fofo. Pessoal, Deus abençoe, que seja um dia maravilhoso para todos. Muito obrigada por estarem com nós mais um dia. Amanhã é o último dia da semana. Lembrando que a gente tem live, os devocionais, sábado e domingo nós não temos. Então amanhã vai ser bem legal. Contamos com todos vocês aí pra gente trocar ideia e crescermos juntos. Deus abençoe grandemente e um dia maravilhoso para todos. Ótimo dia. Deus tchau, abençoe. tchau. Deus abençoe. Tchau.